Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Tudo tranquilo? Então nós vamos aqui com mais uma videoaula de matemática, né? Nós vamos fazer aqui a correção das atividades complementares do nono ano. São atividades referentes ao Teorema de Pitágoras. Lembrando que essas atividades, esses exercícios foram extraídos do livro didático A Conquista da Matemática. Tá joia, pessoal? Então, eu já peço aí que você dê seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe o vídeo aí com seus amigos, com seus colegas e ative as notificações aí para você receber as notificações dos vídeos novos do canal aí, certo? E vamos às atividades. Primeira atividade. Os lados de um triângulo ABC medem 26 centímetros, 24 centímetros e 10 centímetros. Mostre que esse triângulo é retângulo. Então, nós temos aqui algumas medidas dos lados de um triângulo aqui. E nós precisamos provar que esse triângulo é um triângulo retângulo, né? Então, nós vamos usar o Teorema de Pitágoras, né? Que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então aqui nós vamos usar essa medida maior aqui, ó, nós vamos usar como hipotenusa, né, para comprovar que esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, e as outras duas medidas nós vamos colocar como medida dos catetos. Então, substituindo aqui no teorema, 26 ao quadrado é igual a 24 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado, soma dos quadrados dos catetos. E quando a gente resolve essas potenciações, nós ficamos com 26 ao quadrado 676, 24 ao quadrado 576 e 10 ao quadrado 100. Resolvendo essa adição aqui, 676 igual a 676. Então, se é uma igualdade, nós concluímos que esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, sim, ele é um triângulo retângulo. Número 2. Calcule a medida de x em cada um dos triângulos retângulos a seguir. Então, aqui nós vamos calcular, aqui, né, no caso, essa medida do x aqui, no caso, será a hipotenusa. Então, nós vamos substituir na fórmula, né, no Teorema de Pitágoras. Ficamos com a hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. 28 ao quadrado mais 21 elevado ao quadrado. Então, quando a gente resolve essas potências, nós ficamos com x ao quadrado é igual a 28 ao quadrado 784, 21 ao quadrado 441. Somando, ficamos com x ao quadrado igual a 1225. Agora aqui eu tenho x ao quadrado, mas eu preciso saber a medida do x. Então, eu vou fazer a operação inversa da potenciação aqui, elevado ao quadrado, né? Que é a radiciação, a raiz quadrada. Vou extrair a raiz quadrada dos dois lados da equação. Então, vou ficar com raiz quadrada de x ao quadrado, que é igual a 1225. A raiz quadrada de x ao quadrado, né, eu já expliquei isso aqui em outras aulas, em outros vídeos, mas eu simplesmente vou cancelar esse expoente 2 aqui com o índice da raiz, que é 2, e eu vou ficar apenas com o x. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x, e a raiz quadrada de 1225 é igual a 35. Então, a medida do x aqui na letra A é igual a 35. Aqui na letra B nós temos a hipotenusa, que é 25, né? Está o lado oposto ao ângulo reto. Nós temos um cateto que mede 24 e o outro cateto que mede x. Nós vamos descobrir essa medida de x. Então, nós vamos colocar essas medidas no teorema, né?
Então, 25 ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a 24 ao quadrado, mais x elevado ao quadrado. Resolvendo as potenciações, 25 ao quadrado, 625, 24 ao quadrado, 576, mais x ao quadrado. 625 igual a 576 mais x ao quadrado. Então, 625 menos, né, eu vou trocar de lado aqui, o 576 vou passar para o primeiro membro antes do igual e vou trocar o sinal. Então, fica 625 menos 576 é igual a x ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 49. 625 menos 576, 49. Vou extrair a raiz quadrada dos dois lados da equação. Então, raiz quadrada de x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 49. Nós já sabemos que raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x e raiz quadrada de 49 é igual a 7. Então, x aqui, a medida dele é igual a 7. Letra C. Nós temos aqui o x, que no caso aqui vai ser a hipotenusa, e nós temos dois catetos que medem raiz de 10, todos dois. Então, nós vamos colocar essas medidas no teorema e nós vamos ficar com x ao quadrado igual a raiz de 10 elevado ao quadrado mais raiz de 10 elevado ao quadrado. Aqui também, pessoal, se eu tenho aqui, a raiz de 10 elevado ao quadrado, eu posso cancelar o expoente que está do lado de fora com o expoente, com o índice da raiz aqui. Vai ficar só o 10. Por quê? Imagina aqui, se eu tenho, vou fazer um exemplo aqui, raiz de 4 elevado ao quadrado. Né? Então, a raiz de 4... resolvendo aqui dentro do parênteses, é 2. 2 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Né? Então, aqui, eu posso simplesmente, quando eu tenho uma raiz quadrada elevado ao quadrado, eu cancelo o expoente com o índice da raiz e fico só com o número que está dentro aqui. Então, x ao quadrado vai ser igual a 10 mais 10. 10 mais 10, 20. X ao quadrado é igual a 20. Extraindo aqui, aplicando a raiz quadrada dos dois lados, eu fico com raiz quadrada de x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 20. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. E raiz de 20 não vai dar um número inteiro. Né? Então, vai dar um número decimal, fracionário. Mas nós podemos fazer aqui, nós podemos fatorar esse 20 aqui, decompor, né, em fatores primos aqui, 20 dividido por 2 é igual a 10. 10 por 2 é igual a 5. E 5 por 5 é igual a 1. Então, nós podemos escrever 20 dessa maneira aqui, Raiz de 20 pode ser escrito 2 ao quadrado vezes 5. Não é isso? 2 ao quadrado vezes 5. Esse expoente do 2 eu posso cancelar com o índice da raiz quadrada aqui. Então, esse 2 vai sair da raiz e vai ficar apenas o 5. Então, raiz quadrada de 20, eu posso dizer que é 2 vezes a raiz de 5, certo? Agora aqui, na letra D, eu tenho a hipotenusa que mede raiz de 29, um cateto mede 5 e outro cateto mede x. Então, nós vamos colocar essas medidas aqui. Raiz quadrada de 29 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado. Raiz de 29 ao quadrado é o mesmo caso aqui. Eu vou ficar com o 29. E 5 ao quadrado, 25. Então, 29 é igual a 25 mais x ao quadrado.
vou passar esse 25 para cá, né? Vai ficar negativo. Então, 29 menos 25 igual a x ao quadrado. X ao quadrado, então, igual a 4. Fazendo aquele processo, extraindo a raiz quadrada dos dois lados, eu fico com x igual a 2. Né? Raiz de 4 igual a 2. Então, a medida do x aqui igual a 2. Vamos para o próximo. Número 3. Considerando a figura seguir, determine a medida de A, a medida de B, a medida de C, o perímetro do trapézio MNPQ. Então, o trapézio aqui, ó, MNPQ. Então, aqui nós temos várias medidas para serem determinadas aqui, né? Eu vou começar pela medida do A, aqui, ó, na medida do A, que o A ele vai ser a hipotenusa desse triângulo MQR aqui, ó. E eu tenho a medida dos dois catetos desse triângulo retângulo. Então, eu vou colocar essas medidas no teorema de Pitágoras e vou ficar com A ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Resolvendo as potenciações, A ao quadrado igual a 4 mais 16. 4 mais 16 é igual a 20. A ao quadrado igual a 20. Vou extrair a raiz quadrada dos dois lados. O A vai sair da raiz, né? Vai cancelar o expoente com o índice da raiz. E o 20 vai ser nós já fizemos ali, né? Eu posso escrever 2 raiz de 5. Então, a medida do A aqui é igual a 2 raiz de 5. Agora nós vamos para a medida do B, né? O B também é hipotenusa desse triângulo NPR. E nós temos os dois catetos desse triângulo retângulo aqui. Então nós vamos colocar essas medidas no teorema de Pitágoras, né? Nós já descobrimos que a medida do A é 2 raiz de 5. E agora o B vai ser B, aplicando o teorema de Pitágoras, B ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, B ao quadrado igual a 64 mais 16. 64 mais 16, 80. B ao quadrado igual a 80. Vou extrair raiz quadrada dos dois lados. Raiz de B ao quadrado igual a raiz de 80. O B vai sair. Então, o B... o 80, a raiz quadrada de 80 também não vai dar um número inteiro, né? Vai dar um número decimal. Mas eu posso escrever, né? Fatorar, fazer a decomposição do 80. E aí eu vou ficar com 4 raiz de 5, né? Como eu fiz do 20 ali no slide anterior. Faça aí para você conferir aí. Faça a decomposição do 80. E você vai ver que eu posso escrever 80 como 4 raiz de 5. Só o 5 não sai da raiz. E agora, então nós podemos colocar a medida do B aqui, que é 4 raiz de 5. E agora a medida do C, né? O C também é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó, QRP. E nós já temos, né? Nós calculamos aqui a medida dos dois catetos desse triângulo retângulo. E nós vamos agora jogar essas medidas no teorema de Pitágoras também. Então vai ficar C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Eu não preciso nem resolver essas potências aqui, porque eu já tenho esses dados aqui. Eu tenho A ao quadrado e eu tenho o B ao quadrado, que é igual, o A ao quadrado é igual a 20, o B ao quadrado é igual a 80. Então, eu vou apenas substituir aqui, ó. Então, vou ficar com C ao quadrado igual a 20 mais 80. 20 mais 80 igual a 100. Vou extrair a raiz quadrada, que vai dar exato, né? Raiz quadrada de C ao quadrado igual a raiz quadrada de 100. Então, C é igual a 10. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, encontrei as medidas. A medida do C, que é igual a 10, né?
E agora, com essas medidas, eu posso calcular o perímetro do trapézio, né? Porque eu tenho todas as medidas aqui do perímetro. Aqui. Tenho 2, 4, 4, 8 e 10. O perímetro é a soma das medidas dos lados, né? Então eu vou apenas somar. Aqui, ó, 2 mais 4, mais 8, mais o C, né? Que no caso aqui é igual a 10. Então, quando eu somo tudo, eu fico com o perímetro igual a 28, certo? Número 4. Na circunferência da figura a seguir, o comprimento do diâmetro BC é 5 centímetros. Sendo A um ponto da circunferência e sabendo que o comprimento de AB, então essa medida aqui, é 1 centímetro, calcule a medida do segmento AC, desse segmento aqui que nós vamos calcular. Use raiz de 6 igual a 2,45. Então, pessoal, nós vamos colocar as medidas aqui, ó. Notem que nós temos aqui um triângulo retângulo. Ó, o ângulo reto aqui, esse segmento aqui é a hipotenusa. E os outros dois são os catetos. Então, esse segmento BC mede 5 centímetros, está falando aqui, né? O segmento AB, 1 centímetro. E o AC é o que nós vamos calcular, né? Então, vai ser um cateto do triângulo retângulo. Então, colocando essas medidas no teorema, nós ficamos com 5 ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais A ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, 1 ao quadrado é 1, mais A ao quadrado. Então, eu vou passar esse 1 para cá, né? Vai ficar negativo. 25 menos 1 igual a A ao quadrado. A ao quadrado igual a 24. Então, a raiz quadrada de A ao quadrado igual a raiz quadrada de 24. Raiz quadrada de 24 não dá exato, mas nós podemos fazer aquela fatoração, né? E nós vamos ver que nós podemos escrever a raiz quadrada de 24 como 2 raiz de 6. Então, A é igual a 2 raiz de 6. Como está pedindo aqui para a gente usar a raiz de 6 igual a 2,45 centímetros, nós vamos substituir raiz de 6 aqui por 2,45. Então, nós vamos ficar com 2 vezes 2,45, que é igual a 4,9 centímetros. Certo, pessoal? Número 5. Sabendo que o triângulo BCD na figura é equilátero, então esse triângulo aqui, ó, BCD, ele é equilátero, ou seja, a medida dos seus lados são todas iguais. Determine o perímetro do triângulo BCD e do quadrilátero ABCD. Então, nós podemos observar que um lado desse triângulo equilátero aqui é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui de baixo. Então, essa medida x aqui, ó, essa medida que eu encontrar aqui, vai ser igual às outras medidas, né, dos outros lados do triângulo equilátero. Então, o x que eu encontrar aqui vai ser o mesmo daqui e o mesmo daqui. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo. Vou usar o teorema de Pitágoras, que nós estamos usando aqui em todos os exercícios desse vídeo. Eu vou ficar com x ao quadrado igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Resolvendo as potências, eu vou ficar com 81 mais 144. Somando aqui, fazendo adição, eu fico com x ao quadrado é igual a 225. Vou extrair a raiz quadrada dos dois lados da equação. Raiz quadrada de x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 225. O x vai sair
e raiz quadrada de 225 é igual a 15. Então, a medida do x aqui é igual a 15. Então, se aqui mede 15, aqui também 15 e aqui também 15. Então, agora nós podemos calcular o perímetro do triângulo BCD, né? Que é 15 mais 15 mais 15, que é igual a 45, e o perímetro do quadrilátero ABCD, que vai ser a soma das medidas de todos os lados. Então, vou somar 12 mais 15 mais 15 mais 9. Somando tudo isso, eu obtenho 51. Então, o perímetro do quadrilátero, 51. Número 6. Considerando a figura abaixo, calcule o valor da expressão x mais y. Então, nós teremos que descobrir as medidas aqui de x e de y e depois somar essas medidas. Notem que aqui o x é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui e o y é a hipotenusa desse triângulo retângulo de baixo. Eu vou ter que calcular primeiramente o y, porque eu tenho aqui a medida dos dois catetos do triângulo retângulo. Então, fica mais fácil, né, se eu encontrar primeiro a medida do y, porque depois eu posso substituir aqui no outro triângulo. Então, vamos lá. Y ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Né? Soma dos quadrados dos catetos. Resolvendo as potenciações, y ao quadrado igual a 64 mais 16. Y ao quadrado igual a 80. Raiz de y ao quadrado igual a raiz de 80. Y igual a 4 raiz de 5, fazendo a decomposição do 80 aqui. Então, eu posso escrever como 4 raiz de 5. Então, o y, 4 raiz de 5. Agora, eu vou encontrar a medida do x. Né? Vou substituir o y aqui por 4 raiz de 5. Vou colocar no teorema. Né? Então, x ao quadrado é igual a y ao quadrado mais 3 raiz de 5 ao quadrado. Por que eu já não coloquei o valor do y aqui, para eu elevar ao quadrado? Porque eu já tenho aqui o y ao quadrado igual a 80. Então, eu vou substituir y ao quadrado por 80. Então, vai ficar assim. Ó. Eu já tenho ele aqui, que é 80. X ao quadrado igual a 80. Resolvendo aqui 3 raiz de 5 ao quadrado. Ó, 3 ao quadrado é 9. Raiz de 5 ao quadrado eu vou ficar com 5. Né? Raiz quadrada de 5 ao quadrado é igual a 5. Nós já aprendemos como que se extrai esse número aqui de dentro da raiz quando está elevado ao quadrado. Então, eu fico com x ao quadrado igual a 80 mais 9 vezes 5. 9 vezes 5, 45. Então, 80 mais 45. X ao quadrado igual a 125. Vou extrair a raiz quadrada dos dois lados. Né? Você pode fazer direto aí se você já tiver craque. Mas, então, vou ficar com raiz quadrada de x ao quadrado igual a raiz quadrada de 125. E o x vai sair. E raiz quadrada de 125 é igual a 5 raiz de 5. Né? Fazendo a decomposição do 125 aqui. E o que eu preciso encontrar, calcular, é o valor da expressão x mais y. Né? Então, aqui eu tenho y igual a 4 raiz de 5 e x igual a 5 raiz de 5. Então, eu vou somar esses dois valores. Eu tenho aqui, ó. Então, como que eu faço essa soma? Eu vou manter o raiz de 5, né, que repete aqui, e vou somar apenas os coeficientes aqui, ó. É como se raiz de 5 fosse o meu x aqui, né? Então, eu vou somar 5x com mais 4x, eu ficaria com 9x. Né? Como o meu x vale raiz de 5, eu vou ficar com 9 raiz de 5. Certo, pessoal?
Ok? Vamos para o próximo aqui, então. Na figura, os segmentos AB e BD têm o mesmo comprimento. AB e BD têm o mesmo comprimento. Nessas condições, determine a medida x do segmento AB e y do segmento AD. Então, x do segmento AB, nós podemos observar que ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, então está fácil, nós já estamos craque em calcular a hipotenusa de triângulo retângulo, né? Só substituir as medidas aqui. Eu vou ficar com x ao quadrado igual a 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado, resolvendo as potenciações. 256, 12 ao quadrado, 144. Fazendo a soma, eu fico com x ao quadrado igual a 400, extraindo a raiz quadrada dos dois lados, eu fico com x igual a 20. E o y, ele também é a hipotenusa desse triângulo retângulo ACD, né? Se os segmentos AB e BD têm o mesmo comprimento, eu já descobri que a medida do segmento AB é igual a 20, né? A medida x aqui do segmento AB é igual a 20. Se aqui tem o mesmo valor, o mesmo comprimento, também é 20. Então, esse cateto aqui vai ser todo esse segmento aqui, ó, 20 mais 16, que vai ser 36, né? Então, o meu y ao quadrado será igual a 36 ao quadrado, que é o valor desse cateto, mais 12 ao quadrado, que é o valor desse cateto aqui. Resolvendo as potenciações, y ao quadrado igual a 1.296 mais 144. Somando, y ao quadrado igual a 1.440. Extraindo a raiz quadrada de 1.440, eu fico com 12 raiz de 10. Tá? Fazendo a decomposição aqui e tirando o que eu puder de dentro da raiz. Certo, pessoal? Depois, se vocês quiserem ver detalhadamente como se faz essa decomposição aqui, coloque nos comentários aí que eu faço um vídeo específico sobre esse conteúdo. Certo? Muito obrigado. Na figura, as medidas são dadas em centímetros. Calcule o valor da expressão A mais B mais C. Então, aqui, ó, nós temos aqui um retângulo, temos aqui um triângulo retângulo, 3 triângulos retângulos aqui, né? E essas medidas são dadas em centímetros. Então, nós precisamos descobrir o valor de A, de B e de C para fazer a soma que está pedindo aqui. Ó. Então, eu vou começar calculando o valor do A aqui, né? Que eu tenho aqui as medidas aqui. O A vai ser a hipotenusa, o cateto 0,9 e outro cateto 1,2. Coloquei aqui no teorema, né, as medidas, vou resolver a potenciação, vai ficar A ao quadrado igual a 1,44 mais 0,81, que é 0,9 ao quadrado. Somando, A ao quadrado igual a 2,25, extraindo a raiz quadrada dos dois lados, eu fico com A igual a 1,5 centímetros. Agora que eu já encontrei o valor do A, ficou fácil para eu calcular o valor do B, né? E também do C aqui, que eu já tenho aqui as duas outras medidas aqui dos catetos. Então, o B vai ser A ao quadrado mais o outro cateto aqui, que é 2 ao quadrado. A ao quadrado já tem aqui que é 2,25. Então, vou apenas substituir aqui, ó. B ao quadrado vai ser igual a 2,25 mais 2 ao quadrado, que é 4. Fazendo essa soma, B ao quadrado igual a 6,25. Então,
Extraindo a raiz quadrada, B igual a 2,5 centímetros. Raiz quadrada de 6,25, 2,5. Agora eu vou encontrar o valor do C. Eu tenho aqui, ele é a hipotenusa desse triângulo aqui, eu tenho as medidas dos catetos aqui. C ao quadrado igual a 1,8 ao quadrado mais 2,4 ao quadrado. Resolvendo as potenciações, 3,24 mais 5,76. Fazendo a soma, C ao quadrado igual a 9. Opa, beleza, né? Deu um quadrado perfeito aqui. Vou extrair raiz quadrada. Fico com C igual a 3. E somando aqui as medidas do A, mais B, mais C, quando eu faço essa soma, 1,5 mais 2,5 mais 3 é igual a 7 centímetros. Agora sim, eu acho que terminamos, né? Muito obrigado pela atenção, pela paciência.